Em 2023, as pessoas podiam apresentar seus próprios portfólios, né? E isso significava muito para quem está procurando um designer, para quem está recrutando um designer, né? Mas hoje, qualquer pessoa com IA pode gerar um portfólio, pode gerar telas, e a gente está vivendo um momento agora de que essa geração de telas já se tornaram um commodity. E quando a gente traz isso para o contexto de design, para o contexto de recrutamento, ficou cada vez mais difícil a gente recrutar as pessoas. Como é que eu vou avaliar uma pessoa se tudo que essa pessoa faz já pode ser automatizado, né? Então, o discurso não é se a IA vai substituir um designer. Na verdade, o discurso é sobre como contratar um designer nesse contexto onde as ferramentas têm avançado muito, muito mais rápido do que a gente consegue imaginar, né? Então, bem-vindos ao Deploy Sessions. Eu sou Mal Barros, eu sou cofundador e CCO da Deploy, que é uma empresa de recrutamento e especializada em design, né? E nós estamos hoje aqui gravando diretamente do Web Summit Rio 2026. Queria deixar o nosso agradecimento aqui pela oportunidade a toda a equipe aqui do Web Summit, né? Para nós é um imenso privilégio estar aqui fazendo essa gravação direto do Web Summit, né? Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre os desafios que um head de design, que é alguém numa posição de liderança de design, tem na hora de expandir a sua equipe e contratar pessoas. Como que isso é feito hoje, com tanta tecnologia, né? Então, a gente vai passar por temas como o que de fato mudou no processo seletivo, quais competências passaram a valer mais agora nesse mundo novo, né? Como que a gente faz para conduzir um processo seletivo que seja humanizado e que não seja enganoso, tanto para quem contrata quanto para quem está sendo contratado. E, por fim, como que a gente faz para reter o que é bom durante esse processo seletivo. E, para isso, o nosso convidado de hoje, gostaria de agradecer a presença dele, é o Júnior Diniz, que é coordenador de design e experiência do usuário na FTD Educação. Júnior, bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o convite. Você pode se apresentar? Bom, legal, Maurício. Primeiro agradecer o convite da Deploy para poder falar um pouco de design, né? Uma área que eu adoro falar. Eu já estou no design aí há muito tempo, né? Tenho uns 20 anos aí de carreira no design. E agradecer principalmente aí quando eu precisei da Deploy, a gente teve um contato inicial com essa questão de alocação de profissionais de design. Me senti muito acolhido ali com o time da Deploy para conseguir encontrar o perfil que a gente precisava, quais eram as nossas necessidades, né? E o processo foi muito fácil, de cocriação. Então, queria deixar esse agradecimento. Muito bom. Muito bom saber. Colocar esse ponto aí primeiro. Falei um pouquinho aqui de mim já, né? Tenho 20 anos de experiência com design, então peguei o design lá no passado, quando o design era só uma questão visual, né? A gente não colocava o usuário ali no centro, né? A gente usava o design para impressionar mais, né? Então eu peguei essa evolução e dado o cenário que hoje a gente trabalha com produtos bem complexos, produtos digitais que precisam ali acolher os usuários, ter uma jornada bem definida, isso foi mudando, né? Com o passar dos anos, né? E hoje eu tô como coordenador de design na FTD Educação, uma empresa de mais de 120 anos, então é uma empresa bem tradicional, centenária, mas as maiores editoras do mundo, e a gente tem um time bem multidisciplinar lá de várias disciplinas do design, né? A gente cobre desde a questão do UX, mais profundo, de análise ali a gente chama do Deep UX, né? De analisar profundamente o que o usuário precisa, a questão de interface, a questão de pesquisa, o design de conteúdo também, que é muito forte dentro de uma editora, né? Uhum. E a gente também tem a área de pesquisa, o service design, então a gente cobre bem várias matérias aí do design, e a minha coordenação olha para todas essas matérias hoje, e a gente tem uma equipe bem grande. Hoje são mais ou menos umas 20 pessoas que eu coordeno lá, e acho que é isso. Me apresentando um pouquinho para trazer aí um pouco do overview, acho que a gente pode seguir e falar um pouquinho do como o design está hoje em dia, esses desafios que você comentou. Muito bem. Então, entrando no assunto, eu queria começar trazendo um tema para a gente discutir nesse primeiro bloco, né, que é, começando do começo, né? Na sua visão,
o que realmente mudou na jornada do designer, no trabalho do designer, ou ela continua exatamente igual? Porque o que a gente tem reparado é que assim, a IA vai prometer que a gente vai trabalhar menos e vai entregar mais. Mas eu vejo as pessoas trabalhando as mesmas 8 horas por dia, ninguém tendo para casa na hora do almoço, porque a IA ajudou a terminar o trabalho de 8 horas em 4. Né? Então não é tão simples assim. A gente está num período de transição. Então eu queria entender, do seu ponto de vista, se já tem essa mudança latente, reconhecível, né? Ou se o trabalho do designer, se o dia a dia do designer ainda continua igual. Eu vou fazer 2 recortes. A parte do design, que coloca a mão na massa mesmo, que tem mudado, e a parte também da gestão. A parte que tem mudado para mim como gestor, a IA tem interferido e mudado um pouco o cenário de 1 ano e meio para cá, muita coisa mudou. Mas vamos lá. Acho que primeiro falar da parte de como mudou o dia a dia do design. Né? Acho que do design que está trabalhando com produto digital, está ali em contato com a parte mais de produto mesmo, evoluindo, fazendo um incremento no produto. Essa parte eu acho que a gente conseguiu muita velocidade com a IA, né? Então é como se o designer hoje ele tivesse um arsenal de estagiários assim à disposição dele, né? Porque a parte inicial da descoberta ali, evoluindo para uma construção de um wireframe, questão de fazer um fluxo de tela, ela foi muito acelerada, né? Essa parte hoje, com comando, em poucos segundos, você já tem... Já tem o outcome inacreditável. Você já tem isso muito rápido, até a partir de benchmark hoje. Então, a gente antigamente ia buscando referências e tal, e as referências já estão dentro da máquina, né? E ela consegue puxar essas referências mais rápido que um ser humano for lá e coletar todas essas referências e sintetizar, entender. Então ela consegue acelerar, né? E como eu falei, é como se fosse um arsenal de pequenos humanos ali, estagiários, que vão acelerar esse começo, né? Tipo, vão colocar muita velocidade inicial no processo, né? Então isso mudou muito, né? Porque o design se debruçava muito nessas questões antigamente. Eu falei aqui da minha experiência de bastante tempo, eu era daquele designer que ia no Pixel Perfect, ia entendendo primeiro o wireframe, ia validando o wireframe ali com o pessoal de desenvolvimento, validando com os outros stakeholders ainda numa fase inicial, e hoje não. Você consegue, como eu disse, com poucos comandos, você já sai com um protótipo, né? E isso acelerou muito, isso mudou muito, é uma outra dinâmica que a gente tem hoje. Aí eu acho que, beleza, a gente ganha em velocidade com a IA, isso mudou para o designer, né? Mas a gente ainda tem a mesma responsabilidade. Então, porque a gente está lidando com pessoas, e aí lidar com pessoas é lidar com decisões que a gente precisa tomar, né? E essas decisões vão interferir lá na ponta, né? Então, qualquer decisão que você toma pode interferir ali no resultado do que está sendo feito e o que vai ser depois programado, o que vai para a produção. Então, eu acho que a responsabilidade continua a mesma, a gente conseguiu ganhar velocidade, mas não mudou nenhuma perspectiva do que a gente toma a decisão depois, a visão que a gente tem que ser estratégica, tem que estar alinhada ao negócio, a gente vai se deparar com ambiguidade em vários momentos, e a gente, como fator humano, consegue entender esses fatores para poder, de alguma forma, tomar essa decisão e colocar a nossa perspectiva e a nossa experiência. Isso a máquina não vai conseguir fazer. Ela vai conseguir acelerar no começo. Então, acho que é um pouco disso. Aí o designer que souber usar esse fator para acelerar esse começo, ele tem N possibilidades e vai gastar a energia dele com outras coisas. E aí eu vou falar um pouquinho também da gestão. Acho que é legal falar sobre isso, como tem interferido na gestão para mim. A IA ela tem interferido na gestão em muitas camadas, tipo desde antes, que é o ponto que eu conecto com vocês, da parte de contratação. Então, hoje, com a IA, a gente recebendo... Vou dar um case aqui, né, do nosso processo com a Deploy também. Recebendo ali o perfil de cada candidato, a gente consegue imputar esse perfil na IA e que ele faça uma análise para a gente, para que a gente consiga fazer um ranking, dependendo do cruzar com a nossa necessidade ou do que a gente tem de vaga. E ele já consegue, porque a IA é uma boa análise de dados, então dados ali de pessoas, que a gente consegue entender se está, de alguma forma, já condizente, dando match com o que a gente tem de expectativa, né, da contratação.
E aí, eu já até fiz um exercício de IA, assim, de pegar o perfil da pessoa que a gente vai evoluir para uma conversa e identificar quais que são os gaps daquela pessoa. E gerar perguntas que são interessantes para trazer para a entrevista. Então, a gente acaba usando a IA até nesse processo de contratação para conseguir fazer esse papel de investigador de algumas coisas que eu precisaria antigamente ir lá manualmente, ficar entendendo cada perfil, então ela já consegue trazer isso, né? E a gente, lá na FTD, pelo menos, a gente faz muito esse trabalho de RH com relação a design, porque as pessoas que são de RH mesmo, elas passam essa questão mais técnica, a questão comportamental da nossa expectativa, então a gente puxa isso. Legal. Então eles só entram mais na parte mais avançada quando a gente vai, de fato, precisar contratar a pessoa, ou se for uma contratação de um terceiro, passa toda pela gente, né? E aí tem mudado nisso, tem mudado também no onboarding, que a gente trabalha com um produto digital complexo, ele tem um legado enorme, então você trazer essa pessoa para o time, e aí você precisa que essa pessoa entenda a base de conhecimento, entenda o que aquele produto tem, né? O que está sendo feito. Hoje eu trabalho num produto digital que chama Ionica, na FTD. É um produto de educação que os nossos clientes são as escolas, os professores, os alunos. E é um produto que tem mais de 10 squads hoje trabalhando para ele. Então é muitas entregas no dia a dia e é muito orgânico, as coisas vão mudando. Então a gente consegue com a IA hoje, pensando em onboard, fazer uma base de conhecimento do que é o produto, fazer uma base de conhecimento do que as últimas atualizações do produto. Então, quem entra hoje para trabalhar ali na Ionica, no caso, que é esse produto que eu tô comentando, já tem como consultar, ir lá na IA e falar assim, pô, quais são as últimas entregas da Ionica com relação à parte de LMS? Então, a IA já traz. Quem que é o PO do squad tal? Se eu tiver que falar com alguém, eu falo com quem? Então, nesse onboard dessa pessoa, eu vou calibrando, conforme as coisas vão atualizando, eu ter essa base de conhecimento. Então, a pessoa chega para trabalhar na nossa equipe, ela já tem esse assistente para conseguir conversar e entender do produto, que, assim, hoje, pelo mercado mais aquecido, a gente acaba tendo, né, pessoas saem rapidamente. Eu considero, assim, que para você conseguir ter conhecimento do produto, assim, você precisa de uns 3 meses, pelo menos. Acho que no mínimo. Conhecimento inicial. Tem pessoas que trabalham 1 ano e estão descobrindo coisas ainda, né? Dada a complexidade. Não conseguiriam explicar o que é o produto, o que ele faz, né? Então, ela acelera nesse começo de onboard. Então, assim, a gente tem usado IA para isso. Então, quando vem um designer trabalhar conosco, a gente preparou esse onboarding para conseguir receber essas pessoas, e a IA ajuda aí nisso e consegue responder aquelas dúvidas que teria que estar alguém explicando, ou talvez ela descobriria sozinha ali no dia a dia, né? Olha, de gestão tem mais outras coisas que eu posso aprofundar. Sim. Vou puxar mais um tema aqui que eu acho importante, questão de como a IA tem me ajudado também. Também questão de feedback para essas pessoas. Então eu consigo ali, conforme vai passando o tempo, eu vou acumulando algumas anotações, alguns feedbacks, one-on-one, que eu faço com essa pessoa. Então, você imputando esses dados na IA, depois ela consegue te trazer um extrato, um resumo para você, o que você pode estimular e desenvolver com aquele profissional, o que está faltando. Então, partes que também vão acelerando de alguma forma para mim, coisas que eu teria que ficar pensando, né? A IA, ela consegue direcionar bem isso, assim, e você depois filtrando, lógico, o que é interessante para você, dada a perspectiva daquele profissional, o que dá para fazer. Então, ela já traz insights valiosos com relação a acompanhamento de pessoas também. E aí, por fim, vou trazer um último ponto que eu acho que é legal, um insight que me ajuda também, a questão da IA como gestão. A gente falou um pouquinho do design no começo, estou falando agora mais da minha perspectiva de gestão. Por exemplo, eu falei que eu trabalho numa empresa de 120 anos, mais tradicional e tal. E a gente tem muito que evangelizar as pessoas ainda com a relação de trabalhar com UX, por exemplo. O que a gente está entregando de valor, né? O que o design pode entregar na ponta. Isso parte muito de ter que explicar para as pessoas, né? Provar valor. Ficar provando valor. Isso é recorrente. E a IA, ela ajuda, assim, um pouco de insight, pelo menos para mim, já ajudou em outros momentos,
de conseguir traduzir a linguagem mais técnica para o negócio. E aí eu vou lá, eu tenho uma reunião mais difícil, que eu vou passar por esse desafio, que eu vou ter que trazer a versão da área e ela consegue me dar insights valiosos. Como que eu traduzo a minha linguagem para quem é de negócio e não entende muito bem o que eu posso entregar de valor e às vezes eu tenho que comunicar de algum outro jeito. E ela ela consegue trazer isso e é bem interessante. Cara, então, deixa eu fazer um wrap-up aqui. Então, tudo que você falou. Falei bastante coisa. Falou bastante coisa. Vamos lá. Primeira coisa, então, cara, né? A IA já faz parte do processo de design de vocês, na escolha de ferramentas, a melhoria de processos. Vocês não deixaram de fazer nada e nem começaram a fazer nada novo. A ideia é fazer o que já estava sendo feito, só que de maneira melhor e mais eficaz. Né? Então, e acelerando o processo. E acelerando o processo. Agora, o que eu achei mais curioso são os processos humanos, né? Para os quais você usa a IA. Né? Então, a ideia é que a IA ajude você a cruzar dados, a levantar dados, a documentar melhor, para que isso se converta em melhores decisões da sua liderança. Sim. Cara, isso é espetacular. Né? Então, a gente não está falando de usar Figma Make. Né? A gente está falando de, se eu sei que eu vou conversar com esse cara toda semana durante um mês, eu vou usar a IA para anotar, dando um exemplo bem bobo, tá? Eu vou usar a IA para anotar todas as reuniões. No final daquele mês eu vou compilar esse dado, eu vou ter um apanhado de conteúdo que eu absorvi de todas as conversas que eu tive com esse cara, eu vou entender os gaps, vou entender os problemas, vou entender as virtudes. E no próximo mês eu posso ser mais assertivo no meu relacionamento com ele, na minha liderança com ele. Isso é espetacular. Sim. Agora, a dúvida aqui é, cara, tudo lindo, maravilhoso. Os stakeholders e a sua liderança. Né? Eles entendem isso, você mencionou um pouco, né? De que vocês têm que ainda, claro, né? Toda empresa tem que ter uma evangelização de UX, né? A gente precisa provar valor em todo o tempo. Mas no seu contexto, você encontra resistência de UX e essa resistência aumentou com o advento da IA ou ela permanece a mesma? Então, eu acho que assim, ela vem, como eu disse, eu acho que é um papel meio de construção. Isso está sempre em construção, não tem... Porque as coisas são dinâmicas e vão mudando personagens também dentro da empresa, né? A gente sempre vai mudando o cenário. E às vezes você tem que convencer alguma outra pessoa e tal, porque vão mudando os stakeholders, às vezes, os tomadores de decisão, e a gente, por ser uma área meio, né? Uma área que não está na ponta da decisão do negócio, mas ela tem que estar conectada com o negócio porque ela é muito importante para entregar o valor na ponta. A nível estratégico, né? Então, isso eu acho que já é muito bem identificado hoje. Legal. Mas lógico que tem processos que vão mudando pessoas, vão mudando perspectivas e a gente tem que lidar algumas vezes com questões que vão além eu diria assim, tipo, eu tenho que lidar com um prazo específico, alguma resposta para o mercado. Às vezes isso atropela alguns processos de design, isso tem que ser bem trabalhado, isso é natural. Sim. E aí o que eu tento mais é fazer esse meio de campo para essas pessoas, para entender qual momento a gente vai colocar mais energia, quando a gente tem que talvez ser mais... usar nossa expertise para colocar alguma coisa para frente. Então, acho que vai desse termômetro. Então, eu acho que tem que ter esse jogo de cintura também no dia a dia para a gente entender, porque não vai ser sempre o cenário ideal, né? Talvez esse cenário que eu falei de conseguir usar as ferramentas, usar a IA ao nosso favor, talvez algum momento vai ter que ser mais prático, então vai dependendo de cenário para cenário e quem a gente está lidando. Legal. Excelente, cara. Então, encerramos esse primeiro bloco. Beleza. Segundo bloco, a gente vai falar agora, então, um pouco sobre as competências que são mais valiosas hoje. Beleza. Né? Então, imagina o seguinte, há 5 anos atrás, a gente tinha um pacote de ferramentas, né, um pacote de serviços, de habilidades, que eram esperados do designer. Lembrando, né, que na nossa opinião de recrutadores, uma pessoa que se auto-intitula júnior ou entry level, eu acho esse termo melhor do que júnior, né? Entry level. Uma pessoa que é entry level, ou seja, nível de entrar, está começando a trabalhar agora, ela já tem que saber de design, ela já tem que conseguir operar as principais ferramentas, conhecer, não profundamente, né? Mas saber conhecer essas ferramentas e tudo. Alguém que já tem alguma experiência, você já consegue dar tarefas que essa pessoa anda sozinha, né? Mas ainda assim ela vai precisar da sua ajuda em alguma coisa. Seria uma definição de mid-level. E depois você tem o terceiro, que é o senior, ou ali acima do senior, que é o cara que faz sozinho. Você não precisa ajudar ele em nada. Mas ainda assim, né, existe uma diferença acontecendo no mercado do que é requerido dessas pessoas quando elas vão entrar num contexto novo. Né? Então, assim,
das habilidades que eram requeridas antigamente e das que são requeridas hoje, você vê um gap muito grande? O quanto que isso mudou, o quanto que isso se adaptou para esse novo momento que a gente está agora? Bom, acho que tem dois pontos aí, né? Sobre a gente fala de ferramentas ou de questão mais comportamental, né? Quando a gente entra nesse assunto. Questão de ferramenta hoje, vamos dar um exemplo do Figma, que assim, qualquer designer que queira entrar na área vai ter que saber. Hoje ele foi colocado um pouco de lado, assim, acho que é uma premissa básica, né? De saber a ferramenta, saber tecnicamente o que precisa para reproduzir uma ideia, né? Eu acho que isso, ele tirou um pouco de cena hoje, né? A questão do... É uma premissa. Também acho uma premissa a questão da IA. Para mim, assim, a questão de uso de IA, né? Eu vou fazer uma entrevista e tal, eu já vou com o entendimento que aquela pessoa já faz o uso de IA no dia a dia, porque eu entendo que, assim, a IA virou, por exemplo... A gente não pergunta na entrevista se a pessoa sabe acessar o e-mail, responder e-mail ou fazer uma busca na internet. Então, então eu acho que a IA está nessa mesma camada, né? Então, eu acho que o que vai diferenciar um pouco, aí entrando um pouco no que você me perguntou sobre a diferenciação, é o uso da IA ao seu favor. Então, assim, a gente tirou um pouco a ferramenta de lado e aí vai ter o uso da IA. Então, essa pessoa sabe criar um bom prompt, ela sabe em que momento ela vai... até que momento ela vai usar a IA e qual momento ela vai entrar com o seu conhecimento para não ter alguma coisa que fica muito claro que não foi um pensamento humano, né? Que momento que ela entra. Então, acho que é ter essa expertise de uso, mas também saber que você vai ter que colocar seu conhecimento. E aí, acho que também, aí eu vou falar um pouco aí de skills importantes que eu vejo, né, nesse cenário de trabalhando com produto digital, que é importante para quem está nessa área, né, que eu vejo hoje, que é muito mais importante que o técnico. Eu acho que você ter primeiro, o designer tem que ser empático. Não tem como não trabalhar com design e o designer, no caso, não ter essa empatia. Porque em muitos momentos você vai ter... A IA faz um excelente trabalho de consolidar dados, ela trabalha muito bem com dados, mas a parte humana ainda está nesse lado empático, que às vezes você vai entrevistar, vou falar um pouco de processo de pesquisa, você vai entrevistar uma pessoa, às vezes o que precisa ser coletado está nas entrelinhas, não está no dado da transcrição daquela entrevista. Está no que a pessoa deixou de responder, o momento que ela ficou mais desconfortável ou algum momento de mais excitação ali que houve sobre algum assunto. Então, isso é só o fator humano, essa percepção. Então, acho que hoje a gente tem que valorizar essa questão da empatia, da percepção de ambiente, da percepção do quanto é importante ter até conhecimentos mais abrangentes de tecnologia, o quanto é importante no dia a dia do designer em si, para ele coletar referências, ter opiniões sobre assuntos. Isso acho que vai formando essa casca, esse soft skill desse designer, que vão além do técnico e da ferramenta, que hoje que eu considero a parte básica, né, do trabalho, porque hoje, como a gente falou no começo, você consegue reproduzir essa parte em poucos segundos e talvez você vai colocar energia, né, no seu dia a dia em outras coisas, né, nessa parte que você vai precisar estar em contato com outras pessoas, fazendo relacionamento, entendendo o problema, entendendo como você vai gerar de fato valor para o produto, né? Aí, dentro desse tema, Júnior, eu queria fazer uma subpergunta aí, que é o seguinte, né, cara? Você comentou sobre o Figma, que é o software mais popular, mais emblemático, né? Só que uma virtude do Figma, que tem se configurado uma grande área cinzenta na era da IA, é a escalabilidade de processos, né? Então, se você muda da empresa A para a empresa B, o gap de diferença de como as pessoas usam o Figma é muito baixo. As pessoas usam o Figma muito similar, de uma forma muito similar, né? Então, você sai de uma fintech para ir para uma empresa de educação, para ir para uma empresa de comida, né? Então, você vai calhar num time, né? Você vai cair num time onde todo mundo usa Figma, alguns sabem mais, outros sabem menos, mas as coisas estão no mesmo lugar, são feitas da mesma forma. Em alguns casos, os arquivos são mais complexos, com design system externo, conectado, né? Com library e tudo, e outros mais simples, tá? Então, dito isso, a duplicação do design e até a documentação do raciocínio, do mindset do designer, era mais fácil de você escalar.
Ou seja, você vai pular de 2 para 5 designers, esse cara precisa de uma imersão no Figma da empresa, daquele projeto, né? Precisa ser introduzido ao sistema, como ele funciona, como ele foi pensado, onde que estão os componentes, né? Como que é a melhor forma de usar, quais são os principais recursos, né? Então, quando a gente fala de escala, o Figma ele atende muito bem, né? Agora, na era da IA, isso tem se configurado um desafio, né? Porque o jeito que você usa prompt não é tão simples de você treinar um outro cara para chegar no mesmo resultado, né? Então, um cara que chegou para trabalhar no time agora, ele pode não fazer prompt tão bem quanto você e não chegar no mesmo resultado que você. E até as escolhas, né? Porque você tem designers usando IAs de formas genéricas, ou seja, a mesma IA você usa para melhorar um texto, né? Você usa para validar, se tem link quebrado no site, a mesma IA. Cloud, o GPT, papá. Ao passo que você tem outros designers que estão usando IAs específicas para cada ponto do processo deles. Então isso está configurando mais complexo de você escalar e de você criar uma rotina única dentro do time de design, né? Então, na sua visão, como que isso pode ser resolvido? O problema está aí, né? A fratura está exposta. Como é que a gente põe o osso no lugar e ingessa isso aí? Tem uma discussão sobre design de conteúdo, né? Que hoje, né, a gente precisa do design de conteúdo nas jornadas que a gente estabelece, que a gente desenha, pensando em unidade, pensando que, por exemplo, eu preciso ter um termo ali que vai sempre se repetir. Isso é mais do que interface até para mim, porque assim, a interface sem o que está escrito, ela não é nada, né? E aí, o que nos guia é o que está escrito, né? E a área de design de conteúdo, ela está passando por um movimento que é o seguinte: os agentes, né? Hoje você consegue treinar, né? Porque, por exemplo, lá no produto que a gente trabalha, a gente tem um manual, né, de tom em voz. Eu poderia treinar ele para fazer microtexto, para conseguir dar vazão isso, né? Tirando um pouco a carga dos profissionais de conteúdo. Mas eu acho que essa expertise de conteúdo, ela vai se encaixar nisso que você está falando. Como que eu escalo? Eu acho que esses profissionais, eles têm capacidade, né, de entender como pode transformar prompts bem escritos e transformar necessidades num banco de prompt para a gente pensar em escalar. Então, essa galera que tem essa expertise, eu acho que vai ter essa função agora de olhar para isso e olhar como que a gente escala, né, os processos de design com padrão. E eu acho que isso a gente faz com texto. Então, esse profissional que consegue, a minha opinião, consegue escrever, consegue entender necessidades através da escrita, ele vai ajudar a gente também a escalar esse processo. Então, o designer que vai entrar, ele já vai ter uma espécie de manual de como que ele chega em tal resultado com um prompt. Ou ele pode ter ali como eu disse, um banco de prompts de opções que outras pessoas já testaram e deu certo, e aí ele fazer uso disso. Então, começa a padronizar, e esses profissionais têm essa qualidade de trazer esse conteúdo para esse lugar, né? Tipo, trazer o conteúdo, no caso, de como a gente vai escalar e dar para outra pessoa essa instrução. Então, acho que tem muita oportunidade disso, para não virar isso que você falou. Talvez aí fique cada lugar de um jeito, cada pessoa usando de um jeito. De virar o Frankenstein é gigante. Então, precisa criar processos, eu acredito muito nisso, e eu acho que tá um pouco... Eu acho que isso é um processo ainda que está em construção. Eu estou falando uma visão minha mais de futuro aqui, do que eu acho que vai acontecer, para não ter essa bagunça de como a gente pode escalar, de fato, os processos, mais com um determinado padrão que a gente já criou. Então, com prompts bem definidos, um banco de prompts, conteúdo apoiando de como eu falo com a máquina. Tipo, como que eu tenho que interagir com a máquina e o que ela vai me devolver e como que eu trato isso. Boa, muito bom. Indo agora, então, para a parte onde a gente fala do comportamento do designer durante um processo seletivo, tá? Então, imagina que o João, ele está procurando uma oportunidade, né? E aí a gente está num contexto, está vivendo um tempo hoje, Júnior, onde a pessoa, ela usa a IA para gerar uma imagem dela mesma, e quando eu digo isso, eu não estou falando de uma foto, sim, né? Então, é a IA que vai ajudar a fazer um portfólio, a IA vai ajudar ele a se vender na internet, né? A construir um currículo, a construir um portfólio, né?
E aí, o distanciamento entre a realidade e a promessa que os portfólios que chegam para a gente estão apresentando, cara, é abismal. Né? E aí, a gente sabe que no mercado de recrutamento tradicional, isso não acontece só no ambiente de design, você está tendo absurdos como o candidato faz tudo com IA, né? E o recrutador também avalia tudo com IA. E aí, no final da história, ninguém contrata ninguém. Sim. Né? Então, como você mencionou que o designer tem que ter empatia, ele tem que ter uma boa representatividade, ele tem que ter clareza de processo, ele tem que saber se vender, ele tem que saber se comunicar, né? Ser carismático, né? Ganhar a atenção das pessoas, estudar as pessoas, saber que eu aprendi isso aqui no Web Summit, que além das soft skills e das hard skills, cara, tem as sensorial skills, que basicamente é a habilidade que a pessoa, não necessariamente o designer, tem que ter de ler o ambiente, de ler a pessoa, de entender onde ela está e de que forma que ela se encaixa nesse ambiente. Se ela não vê essa forma, cara, você está no lugar errado, né? Então, nesse universo de contratação, de processo seletivo, de gente procurando oportunidade, né? Como que você vê, como que você analisaria um portfólio hoje? Imagina que chega um portfólio todo animado, maravilhoso, a foto do candidato, né, naquela pose super heróica, né, falando que ele fez A, fez B, fez C, uma carreira meteórica, espetacular, né, e chega esse negócio para você, como é que você define se aquilo é real ou se aquilo não é real? Então, o portfólio, eu acho que hoje ele perdeu muito no passado ele tinha uma primeira impressão, né, que você deixava ali, né, você batia o olho, você já conseguia ver o que aquela pessoa tinha de capacidade técnica, mas como a gente falou, o técnico foi colocado um pouco de lado. Então, eu posso criar um lindo portfólio com IA e aí eu transmitir isso e querer colocar que foi eu, ou a pessoa que fez, né? Então, eu acho que ele foi colocado de escanteio aí nesse processo seletivo. Então, eu acredito mais, né, hoje, né, pensando em processo seletivo, que a questão visual, até se tivesse algum gap visual, a pessoa precisa se estimular, falando de um profissional que fosse mais generalista, eu acredito muito que é uma parte que, se a pessoa tiver algumas outras skills, a gente consegue melhorar, se valer a pena investimento naquela pessoa de tempo para melhorar. A parte técnica você evolui, né? E aí, dado o cenário que o portfólio fica de lado, eu acredito que a gente tem que ir com um pensamento assim, como recrutador ou como um profissional de liderança, no meu papel, para entender se aquela pessoa faz sentido para a gente, de como ela fez para chegar no resultado, né? Tipo, como que foi... Não é a jornada, é o processo. Né? Aliás, não é o destino, é a jornada. Eu quero entender, tipo, como que foi o raciocínio, né? Para chegar naquilo. E aí que você pesca se aquela pessoa tem capacidade de defender aquela ideia, como que ela pensou, talvez, o todo, né? Então, eu acho que fica muito de lado a questão visual para a gente falar um pouco mais de como que a pessoa lidou com o problema e como que ela está vendo que aquele problema vai resolver lá na frente o que foi solicitado, enfim, como que ela vai entregar valor de fato. Porque, isso a gente tem feito os processos de recrutamento na FTD, eu sempre levo alguém do time, né, comigo, né, para também trocar ideia, porque está acostumado com o dia a dia, né. E aí, com quem a pessoa vai lidar, né? E também vão lidar ali no dia a dia e está acostumado com os desafios. Então, a pessoa vai trazer questões do dia a dia, que é, por exemplo, uma que eu falei agora há pouco, e é uma questão que dói no design, quando o design é atropelado com alguns processos. Como que a pessoa lida com isso? Isso não vai estar ali no portfólio dela, ela vai ter que verbalizar, né? Ela vai ter que trazer a percepção dela, porque isso às vezes gera um pouco de frustração nas pessoas, né? Então, e é do dia a dia de trabalhar numa empresa, isso vai acontecer. O designer, às vezes, ele fica espremido, às vezes ele precisa de um poder de convencimento para defender a ideia dele. Então, são outras skills que no próprio processo de recrutamento você consegue extrair, se a pessoa tem essa capacidade, e elas são muito mais importantes do que o portfólio de fato. Ou seja, né, o rosto não diz nada. Né? Quando chega na entrevista é quando a realidade acontece. Exato. E a gente tem feito também teste técnico. Eu ia perguntar isso, se vocês têm feito o teste. Porque existe uma resistência. E o teste técnico, a pessoa poderia fazer muito bem com IA e tentar ali de alguma forma passar alguma coisa. Mas tem formas de você identificar se aquilo foi feito com um processo
com conhecimento humano, né? E aonde a pessoa aprofundou, o que ela está pensando. Então, a gente tem aplicado o teste justamente por isso, tipo, de conseguir entender como a pessoa raciocina e como ela chega no resultado. Porque no dia a dia vai ser isso. Ela vai estar negociando com algum stakeholder, uma pessoa de desenvolvimento, então ela vai ter que me provar que ela conseguiu chegar naquele resultado e como que foi o processo, a construção do conhecimento, o que passou pela cabeça dela para chegar naquilo. Isso é só com conversa que a gente consegue, então eu acredito que o teste técnico ele é bem importante também, ele demanda mais do processo, mas você é da área de uma empresa de recrutamento, eu acredito que a gente ganha tempo lá na frente. A gente perde no começo, investe mais tempo na contratação do profissional, aprofunda mais nas skills, entende como que esse profissional trabalha e se comunica, enfim, a gente consegue esse aprofundamento ali numa parte inicial, para a gente estar seguro dessa contratação. E aí a gente ganha lá na frente, porque eu não acredito muito nesse processo de encaixar alguém porque é uma skill que vai atender o produto ali de bate-pronto. Não, eu prefiro fazer um trabalho com cuidado, um trabalho que seja analisado ali por outras pessoas também, trago pessoas do time para a gente ter opiniões e conseguir fazer essa contratação com mais segurança, ter essa, de alguma forma, ver também uma questão que eu acho muito importante do fit cultural, que a gente tem um fit cultural da nossa equipe, que eu acho importante de introduzir uma pessoa nova, que isso também esteja alinhado, né? Então eu acredito muito nisso e isso eu acabo investindo mais tempo no começo e aí para conseguir colher lá na frente e essa integração boa e geralmente dá certo, cara. Isso é uma receita assim que funciona. Funciona. Cara, isso é muito bom de saber, porque a gente vê que algumas empresas não conseguem construir essa cultura, né? Então, depois que passou o processo seletivo, o profissional foi selecionado, tá todo mundo feliz, ele tá empolgado, a liderança tá empolgada, né? Quem avaliou ele tá empolgado, mas isso, infelizmente, não é nenhuma garantia de sucesso, né? Sim. E a empresa precisa ter um processo, né, uma forma de conduzir a evolução desse profissional, né? Como é que você vai medir se o cara se adaptou, se o cara não se adaptou, né? Então, se você está escutando esse podcast pela primeira vez e nunca ouviu falar de design, né, você tem que pensar que um profissional que é recém-contratado, ele começa, né, a realmente trabalhar e gerar resultados para a empresa a partir do 6º mês, 8º mês. Até 6 meses ele está entendendo o ambiente, está sensoriando ainda, né? Nenhuma tarefa muito difícil vai ser passada para ele, mesmo que ele seja um profissional mais experiente. Então, mas esse é um cuidado que se você tem questão do fit cultural, esse onboard, essa introdução na equipe, você ganha talvez essa velocidade inicial desse momento de adaptação. Porque você vai encurtar, né? Dá para encurtar um pouco. Você já pensa num perfil que vai se encaixar bem. A gente tem uma equipe hoje na FTD que são pessoas são bem críticas com o trabalho, são exigentes. Então são características que eu já sei que, assim, se eu coloco alguém que eu sinto que não tem essa perspectiva, vai dar ruído. Então eu já consigo, nesse processo inicial de aproximação, que a gente falou agora, entender isso, entender esse processo como que é para essa pessoa, principalmente como ela se comunica, para entender se isso vai criar algum ruído, e eu já consigo fazer esse filtro, porque a gente tem realmente essa cultura de equipe que a gente vai tendo uma personalidade de equipe, né? Então, quando você vai encaixar um outro ser humano ali, tá seguro que ele vai encaixar isso, as outras pessoas vão elevar também o nível ali, então vai dar super certo, e eu acredito bastante nisso. Você acha que com essa revolução tecnológica, Júnior, o plano de carreira nas empresas está sofrendo alteração? Porque pensa assim, né? Antigamente, até 10 anos atrás, as pessoas tendiam a ficar mais tempo nas empresas, né? E atualmente a gente não vê isso. As pessoas têm ficado nas empresas 2 anos, 3 anos no máximo, né? Então, as empresas desenham seus planos, né, na intenção de reter bons talentos, bons profissionais, e no final do dia isso não acontece, né? O que você acha que são manobras que um líder de design pode fazer para que o liderado seja retido? No sentido assim, pô, eu não quero sair daqui. Mesmo que eu receba uma proposta melhor, aqui eu estou bem aculturado, eu gosto do que eu faço, eu gosto dos processos, eu sou reconhecido. Quais são os fatores que você considera relevantes para poder reter os talentos? Essa cultura do design é bem importante porque eu acho que quando você lida com outras pessoas, outras equipes dentro da empresa,
vai ter algum nível de frustração, porque a pessoa pode falar algumas coisas que estão acontecendo para mim como líder, e eu não tenho controle de tudo, né? Eu tenho controle do time de design. E aí uma boa cultura do time de design, a pessoa se sente acolhida, né? Dentro do espaço dela, com os outros designers. Então acho que isso, uma construção de time que a gente estava falando agora, é um bom ponto positivo para retenção de pessoas. Sim. Se ela não se sentir bem nesse ambiente, tipo, talvez ela não se sinta bem com as outras pessoas, mas ela tem aquela retaguarda, que ela troca ideia com outro designer, ele também expõe os mesmos problemas, ou já passou por coisas parecidas. E aí, isso as pessoas acabam tendo um pouco de conexão, isso vai criando um ambiente de... Mas, lógico que isso é uma construção, não é do dia para a noite que se consegue isso. E eu acredito muito também aí com questão de líder, entender com essa pessoa que hoje é designer, igual eu falei, a gente trabalha com várias disciplinas na FTD, UI, UX, Service, design de conteúdo, entender com essa pessoa onde ela quer chegar. Porque assim, se eu for desenvolver um plano de desenvolvimento para essa pessoa, eu acho que tem que vir dela, né? Porque eu, como líder, eu tenho que encurtar caminhos para que ela consiga chegar ali. Então, às vezes a pessoa tem eu quero estudar isso, quero fazer testar alguma coisa. Ela tem que trazer isso para mim e eu, como líder, eu entendo que eu dou direcionamento para ela chegar naquilo. Exatamente. E aí, a pessoa vai se construir... eu brinco com o pessoal que, assim, você trabalha na empresa, mas o seu CPF é o seu ali, que você está se desenvolvendo também com a empresa. Se a pessoa vai sair ou não depois, mas ela está ganhando com aquilo. Ela tem que encarar aquilo que ela está se desenvolvendo. Então, eu tenho muita transparência com o pessoal de entender onde eles querem chegar para ir transformar isso num plano de desenvolvimento para que eu consiga, com a liderança, dar caminhos possíveis, estimular que isso aconteça. Eu acho que vem das pessoas também. Então, é muito nessa conversa franca, com transparência, de entender onde a pessoa quer chegar. As coisas são muito dinâmicas e, às vezes, a pessoa está vendo algumas coisas no mercado, quer trazer isso para dentro. Então, ter essa abertura, ver possibilidades de encaixar aquilo ali no dia a dia. As pessoas se sentem também acolhidas, que elas estão se desenvolvendo. Eu acho que isso, a longo prazo, ajuda na retenção. Legal. Excelente. Pergunta final, então, para a gente encerrar. Queria que você desse... Pergunta não, né? Qual é a dica que você quer deixar para quem está escutando a gente, como líder de design? Né? Frente a tudo que a gente falou aqui. Carreira, né? Recrutamento, posicionamento, né? Novas tecnologias. Queria que você deixasse uma dica final aí para os nossos espectadores. Beleza. Acho que a gente falou um pouco aqui sobre skill, né, do designer hoje em dia, né? Aí falando de um product designer que está trabalhando ali no dia a dia de negócios. E aí eu vou puxar algumas coisas que eu acho muito interessante que as pessoas têm que estar de olho, que eu, como líder, observo isso e eu valorizo dentro do time de design. Eu acho que qualquer pessoa que tenha essas características, ela vai se destacar. Boa. Acho que a primeira é influência. A pessoa ser influente tanto com os pares de design, influente dentro do ambiente que ela está trabalhando. Porque ela pode estar trabalhando lá com outros tipos de profissionais, mas ela só vai conquistar o espaço sendo influente no sentido que ela consiga coletar as pessoas para perto dela para defender aquela ideia. Agora, aquela pessoa que fica mais quieta, não consegue expor, tem dificuldade, tem que estimular isso. Porque essa influência é muito importante hoje no dia a dia, porque o trabalho acaba sendo uma grande negociação, né, que a gente passa, né? A gente tem que negociar com as pessoas para que o trabalho que a gente está fazendo chegue lá na ponta. Então, acho que essa questão de influência é bem importante. Eu acho que é uma dica que eu deixo. Um outro ponto que eu acho também para o designer, pensando em tudo que a gente falou aqui, que é interessante para ele estimular, é o entendimento do negócio como um todo. A gente trabalha na FTD com educação, então eu entendo que trabalhando ali com educação, é importante você entender tudo do mercado de educação, como que é o mercado de educação hoje no Brasil, quais são os desafios do mercado de educação, porque a gente está falando de um mercado que vendia livro e agora a gente está no digital. Parece que eu estou falando de um tempo atrás, isso ainda é uma discussão, né? Forte no mercado de educação, né? Como que é essa transição para o digital. Como tem escolas hoje que estão
usando material 100% digital. Então, essa questão de entender do negócio que você está trabalhando, aprofundar nisso. Tudo bem, eu estou atendendo o Squad X lá, que é um recorte do produto, sei lá, de login, como que as pessoas embarcam, mas eu tenho que entender de educação, né? Entender porque... Tem que fazer uma imersão uma imersão, né? E quando a gente fala de educação no Brasil, ela é muito plural, porque assim, o Brasil é muito grande, é continental, então a educação que é diferente que a gente tem aqui no Sudeste é diferente para outra região do Brasil, ou uma parte mais remota, então tem cenários, e aí eu dou a dica para as pessoas se aprofundarem no negócio, que elas estão imersas, estão trabalhando ali, isso é muito importante. Isso vai dar, e ter visão principalmente holística do produto que elas estão trabalhando, isso dá muita diferença na ponta. Porque as entregas, quando eu falei da influência, você vai conseguir ter mais um artefato para influenciar as pessoas, porque você vai mostrar conhecimento do que você está falando sobre aquele mercado. Então isso ajuda bastante a quem quer se destacar. Eu acho que são 2 pontos importantes aí, a influência e a parte de entendimento do negócio, porque se você quer entregar valor de fato, você vai ter que entender o produto. Excelente. Júnior, quero te agradecer, foi um papo incrível que a gente teve aqui. Obrigado pelos insights, pela experiência que você compartilhou com a gente. Se você é um designer em busca do próximo passo da sua carreira, acesse o nosso site Deploy.me e segue a gente nas mídias sociais para você receber conteúdos, receber vagas e oportunidades no setor de UX Design. E se você é uma empresa em busca dos melhores profissionais disponíveis no mercado nacional e internacional, também acesse o nosso site, fale com o nosso time de talent de recrutamento, porque nós temos a certeza que nós podemos fazer as melhores conexões e encontrar os profissionais com o melhor fit para a cultura da sua empresa. Ficamos por aqui. Esse foi o podcast gravado diretamente do Web Summit Rio 2026. Obrigado pela audiência e a gente se vê na próxima.